Em nossos vídeos anteriores, nós vimos a crise do feudalismo e o renascimento comercial. E também percebemos o quê? O fortalecimento da burguesia, de uma classe comercial e, de certa forma, o início e formação de uma classe ligada não só ao comércio, mas também à parte financeira, né? Empréstimos e tudo mais. Então, com isso, novas necessidades vão se impor. E o sistema feudal, extremamente fragmentado, não vai mais atender às necessidades da burguesia, principalmente. E também o próprio rei vai ter suas necessidades, né? E vai haver uma combinação de interesses entre burguesia e rei. Com isso, vai se formar o que a gente chama de Estado Nacional ou absolutismo, a partir dessa situação toda que vai surgindo ao longo, principalmente a partir do final do século XV até o século XVIII e XIX. Então, nós vamos ter todo uma formação inicial do Estado moderno. Nós podemos entender essa situação toda através de dois caminhos. Um caminho da teoria do Estado, ou seja, de uma formação de Estado. E o outro caminho seria do próprio capitalismo, né? O capitalismo que nasce a partir de agora, que é um capitalismo comercial. Com relação ao Estado, muitos devem se questionar, mas tiveram monarquias anteriores a essa monarquia, né, absoluta. Ou ocorreram monarquias na Grécia, né, um regime autoritário, ditatorial em Roma, né, com os Césares, né? Então, isso não seria novidade. O que diferenciaria essa situação do absolutismo em relação a esses processos anteriores, né? Seria um dos questionamentos. Bom, nos processos anteriores, por exemplo, em Roma, nós tínhamos momentos de muita valorização do Senado e momentos de esvaziamento do Senado, mas o Senado sempre existiu. Então, as instituições de poder eram divididas e partilhadas. Não havia um poder máximo, vamos dizer assim, comandando as instituições, né? No absolutismo, nós vamos ter uma noção desse poder muito mais centralizado e muito mais forte em torno do próprio rei. Aí vai se perguntar, mas o rei não vem na nobreza? Que interesse teria a burguesia em auxiliar o rei? Bom, aí são necessidades de ordem extremamente práticas para aquele momento. As cidades refloresceram e algumas nasceram. Feiras foram criadas, movimento comercial por toda a Europa a partir daquilo que a gente chamou de renascimento urbano, né? E com isso as necessidades da burguesia passam a ser outras. Então havia uma necessidade, por exemplo, de uma unificação de moeda. A moeda passa a ser o grande mecanismo de troca comercial. E havia também um interesse dessa burguesia em que o Estado padronizasse essa moeda. Segundo ponto, havia um interesse em uma unificação legislativa. Cada feudo seguia um costume, muitas leis consuetudinárias, leis de costumes, e não leis registradas. Com a centralização de poder, você vai passar a ter uma unificação legal. Além dessa unificação legal, nós vamos ter uma unificação de impostos, taxas e cobranças, né? Você imagina um comerciante que transitava com sua mercadoria tendo que passar por diversos feudos e pagar várias taxas em diversos momentos, né? E seguir vários costumes diferentes em diversos momentos e várias leis diferentes. Então havia toda uma problemática com relação a isso. Outra questão seria o estabelecimento de uma segurança no reino, uma segurança mais institucionalizada e mais forte. Aí há uma fusão de interesses. A própria burguesia tem interesse nisso e o rei principalmente. Por quê? A fragmentação de poder feudal gerava uma situação em que alguns senhores tinham um poder igual ao do rei ou até superior ao do rei, em termos numéricos de tropas e de homens que serviam a ele, vassalos dele. Então havia o quê? Um interesse na formação de um exército profissional. Houve similaridades no passado? Houve um pouco, né? Roma também se profissionalizou, o exército romano com a visão mais imperial, ele também se profissionalizou mais intensamente, né? Mas aí há todo o quê? Um conjunto de situações em torno do qual a gente vai ver uma aproximação dessa burguesia comercial com os reis, tá?
Só que a nobreza ela não perde tudo assim da noite para o dia, né? Então há um processo lento e gradual, né? Um processo que começa lá no final do século XV e vai até o século XVIII e XIX. A nobreza continua a obter cargos, obter favores, e também o clero, principalmente o alto clero também, né? Vai continuar sendo conselheiros. Nós vamos ter, por exemplo, no caso, o exemplo clássico do absolutismo, que é a França, né? Luís XIV, seria um exemplo clássico maior do absolutismo, do rei absoluto, já que ele era considerado o rei sol, né? Aquele em que tudo girava em torno dele. Além disso, ele fez o discurso e propagou aquela visão dele, né? O Estado sou eu, l'état c'est moi. Eu sou o Estado. Então eu represento o Estado, eu represento todo o poder. Então é um exemplo clássico. Mas mesmo na França, o que a gente vai observar? Vários primeiros ministros, vários grandes conselheiros reais que serão o quê? Cardeais, né? Bispos da igreja, né? Principalmente o mais famoso, o mais conhecido de todos, né? Aqueles que veem filmes de aventuras de época e aqueles que também leram, né? Os Três Mosqueteiros, o Cardeal Richelieu, né? Ele vai governar, vai co-governar a França também. Mesmo nas situações desse poder, mas quem dava a última palavra, de fato, era o rei absoluto, né? Então a gente vai analisar, há variações também dentro do absolutismo, né? Historiadores pesquisaram essas variações, algumas variações ligadas à própria cultura e ao próprio país envolvido nesse absolutismo, né? Então, há várias variações desse absolutismo também, mas a gente tem que entender isso: uma centralização de poder em torno do rei, em que a burguesia está extremamente interessada nessa centralização, ok? Como falamos anteriormente, além da perspectiva de uma teoria do Estado moderno, nós temos uma perspectiva na visão dessa evolução do capitalismo. Então, a gente pode utilizar, na nossa visão dessa formação do absolutismo, a ideia principalmente da questão da formação desse capitalismo inicial, na sua primeira fase, que vai se chamar fase do capitalismo comercial, ou, como muitos colocam como sinônimo, o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Foi um conjunto de medidas econômicas que aqueles reinos praticavam, né? Esses reinos praticavam uma série de medidas econômicas comuns. E vai ter esses pontos comuns na formação desses reinos. Essas medidas econômicas vão estar muito ligadas também a um processo que vai ocorrer a partir do final do século XV, envolvendo Portugal e Espanha, né? Principalmente Portugal, né? Que vai contornar a costa africana, e também a Espanha, que vai chegar às Américas, né? Então vai haver o quê? Todo um processo de quê? De colonização, de comercialização também com o Oriente, né? Então essas práticas vão estar muito ligadas a esse aspecto, né? Também. Mas o que era o mercantilismo? O mercantilismo ele visava como objetivo primordial o acúmulo de metais preciosos, né? Daí que a gente vai entender que, em um dado momento, aquela nação que vai mais se destacar ou sobressair dentro dessa perspectiva do mercantilismo vai ser a Espanha, já que ela vai descobrir o quê? Alta quantidade de ouro na região do México, né? E alta quantidade de prata, imensas quantidades de prata envolvendo Bolívia e Peru, né? Então vai haver toda essa extração de riqueza, de metais preciosos e essa acumulação desses metais, tá? Dentro dessa perspectiva de acumulação de metais, também segue uma ideia de balança comercial favorável. Essa ideia de balança comercial favorável ainda está presente até hoje, né? Quando o governo faz aquela análise, os governos hoje modernos, né, fazem a análise de quê? Quantidade de produtos exportados e quantidade de produtos importados, e faz a análise da balança comercial durante o desempenho do próprio governo, durante o desempenho do país. Então, essa ideia ainda está presente hoje. Então, é uma ideia muito forte hoje, né, de medir o sucesso de um governo ou a boa ação de um governo através do quê? De dados referentes à balança comercial. Além da balança comercial favorável, a gente vai ter o quê? O protecionismo. Então, você vai ter um protecionismo que vai envolver o quê? Você criar taxas de impostos alfandegários para que o custo de produtos importados fique elevado.
para tentar reduzir a quantidade de produtos importados. Prática até hoje presente também nas principais economias do mundo, né? Algumas vão ser mais protecionistas, outras menos, né? Então, uma prática que está presente até hoje. Outra ideia vai ser a ideia de um colonialismo, né? Ligado a um pacto colonial, que seria o quê? Com a descoberta dessas novas colônias, descoberta é um termo meio forte, né? Com a posse dessas novas colônias, né? Dos países europeus chegando, inicialmente Portugal e Espanha, e depois os outros países, né? O que vai acontecer? Vai haver o quê? Uma extração de riqueza dessas colônias, né? Então, essas colônias vão fornecer produtos. No caso da Espanha, vão fornecer metais preciosos, principalmente. No caso do Brasil, a gente vai ter uma produção ou ciclos produtivos de produtos para exportação, que vai começar com a cana-de-açúcar, né? Então, vai haver o quê? Produtos tropicais complementares àqueles produtos que as nações europeias produziam para serem vendidos e obtenção de lucro. Além desses produtos, o que vai acontecer? A colônia só vai poder negociar com a metrópole, aquele reino que controla a colônia, né? Vai ser proibida de relacionar com outros. Aí você vai me indagar. Havia furos nesse pacto? Claro que havia, né? Contrabando sempre é passível de existir. Não só contrabando, quanto medidas que vão burlar esse pacto. Mas, de modo geral, o que se visava, o que o governo português, o governo espanhol, o francês, aqueles que detinham colônias, visavam o quê? Ao cumprimento desse pacto. A burla ao pacto era uma exceção, que às vezes era grande até, né? A gente vai ver as situações aí de burla esse pacto, tá? Esse processo de colonização tem muita loucura na internet, então a gente tem que ter cuidado. Tem gente que afirma na internet categoricamente, se diz historiador e diz que o Brasil nunca foi colônia de Portugal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se alguém fizer isso em uma prova ou colocar isso em uma redação, vai tomar um zero pela proa, né? Porque não existe uma visão no meio acadêmico de que o Brasil não foi colônia, né, de Portugal, né? Aí se alega que o Brasil não foi colônia porque não há nenhum documento português que diga que o Brasil é colônia. Isso aí não tem nenhuma relação com a realidade, né? Você cria conceitos históricos a posteriori, né? Muitas vezes a posteriori. Então você vive, por exemplo, nenhum rei absolutista vai dizer assim: eu sou um rei profundamente tirano e absolutista. Quem vai avaliar vai ser a história, né? Então isso aí é uma loucura, né? Uma loucura total isso aí, né? Dizer que o Brasil não foi colônia, né, de Portugal é uma loucura total, né? Uma coisa muito. No vídeo de hoje, conversamos a respeito de absolutismo e mercantilismo. Daremos continuidade refletindo sobre os principais teóricos do modelo absolutista. Quem foram eles? Um pouco a respeito deles. Daremos uma introdução. Encerramos nosso vídeo com uma frase de um deles: a suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa, ainda que para isso tenha que derramar sangue. Nicolau Maquiavel. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele que gostou e curtiu, dê uma curtida e se inscreva no canal. Muito obrigado.